Olá, meus amores, aqui é a professora Daniele Leite e hoje nós vamos estudar sobre o fracasso escolar ou defasagem escolar, como você preferir. Antes de iniciar a nossa aula, então, vamos acertar aqui alguns pontinhos. Como que a aula irá transcorrer? Eu irei trabalhando com alguns trechos de autores que tratam sobre o assunto com você e aí, ao final, a gente responde algumas questões. Entre esses textos trabalhados, eu farei algumas reflexões que são importantes aí para as nossas provas. É muito importante que você esteja com papel e caneta na mão para anotar tudo e também um copo de água para se hidratar e muita atenção aqui comigo, hein? Então, vem comigo, vamos estudar. Bom, eu tenho aqui o nosso tema da aula de hoje, defasagem escolar. No primeiro momento, eu quero brevemente aqui só contar de maneira resumida um conto, que é o conto da escalada da montanha, para que vocês visualizem esse contexto de fracasso escolar. Imagine comigo, então, uma escalada na montanha, o professor acompanhado de seus alunos. E aí, é lógico, a gente começa essa escalada lá na base da montanha e vamos seguindo. A intenção é chegar até o topo e o professor, ele vem orientando, acompanhando estes alunos. Nós teremos alunos que eles se cansarão mais rápido, nós teremos alunos que eles vão bem rapidamente, vão chegar antes a esse topo. Esse professor, então, ele que no caso aqui na montanha vai ser ali o instrutor dessa escalada, esse professor deve estar atento a todos, atento às necessidades. Talvez um aluno vai ter um pouquinho mais de sede e vai ter que parar para tomar água, o outro vai ter alguma dor na perna e vai ter que parar, o outro não, está ali mais acelerado e vai até passar na frente desse professor e o professor deve estar ali atento, acompanhando, dando o suporte necessário e orientando esses alunos. A ideia aqui é demonstrar que todos podem chegar ao topo dessa montanha na escalada, mas vai depender do esforço, é claro, desse aluno, mas também daquele acompanhamento do professor, do acompanhamento da escola e principalmente que o professor e a escola se volte às necessidades e às particularidades desse aluno, que talvez ele virá de maneira mais lenta, virá no seu tempo, ele virá ali necessitando que se olhe para as suas necessidades, mas ele também pode chegar ao topo. Se ao contrário, o professor, quando percebe que alguns estão ali mais devagar, estão parando e ele quer apenas acompanhar e orientar e dar o suporte àqueles que já estão mais rápidos e mais ágeis, muitos alunos ficarão da metade da montanha para baixo. E aí, por falta de suporte, por falta de acompanhamento, por falta de ter alguém que olhe para ele, ele vai deixar de chegar ao topo. Então, a gente usa esse conto como analogia, percebendo que é só o professor e a escola e a sociedade também, com certeza, estar atenta a esses alunos, independente das suas dificuldades e necessidades, eles sim podem chegar também ao topo dessa montanha, em tempos diferentes, talvez, de forma diferente, talvez tendo que deixar ali aquela mochila que ele vinha carregando, talvez ele precise parar e refletir mais a respeito de qual é o motivo para ele chegar a esse topo, mas ele pode chegar. Ou seja, quando a gente fala de defasagem escolar, este tema, ele não deve simplesmente ser ignorado pela escola, pela sociedade, pelos professores, pela família também, mas sim, ele deve ser visto, ele deve ser olhado de forma em que quais as necessidades que os nossos alunos têm, quais as particularidades que está fazendo com que ele sinta algum tipo de dificuldade na escola. Por que nós temos que dar toda essa atenção? Porque o fracasso escolar, ele vai
dar origem aí a uma consequência bem séria, que é a evasão escolar, que nada mais nada menos configura que a exclusão desses alunos, então, que possuem alguma dificuldade e passam por esse fracasso. Importante lembrar que quando eu falo de fracasso escolar, eu não posso olhar apenas para os déficits de aprendizagem, os transtornos, mas também olhar para todo o contexto social dessa criança, olhar também para a saúde dessa criança, desse aluno e para o momento em que ele vive. Muitas vezes o fracasso escolar não está relacionado a nenhum déficit de aprendizagem, mas sim está relacionado a algumas frustrações, a dificuldades familiares, a própria condição social da nossa criança, que às vezes se esforça muito, sim, para ter aquela realidade dentro da escola. Ou seja, nós temos que ter um olhar ali para o todo, para toda a vida desse aluno, para evitar que ele desista, para evitar, então, que ele seja excluído, porque as consequências dessa exclusão vai refletir no futuro também da nossa sociedade. Quanto mais atenção esses alunos tiverem, quanto mais suporte para eles escalarem essa montanha aí da aprendizagem, do ensino na escola, eles tiverem, mais chance de chegar ao topo esses alunos então terão, e isso vai refletir positivamente na nossa sociedade e, claro, na nossa educação. Esse assunto ele é muito importante para os nossos concursos, até porque tem que ser percebido nas provas de concursos qual a reflexão que os candidatos a professores fazem. Então, vem comigo e muita atenção nesse tema, porque ele é muito importante e é um tema bem interessante para se estudar também. Bom, então aqui eu vou fazer a leitura de um texto para vocês, um texto que foi publicado na revista Nova Escola, tratando aqui do fracasso escolar. Chegar a uma definição sobre a fronteira entre as desigualdades naturais nos ritmos de aprendizagem e uma diferença problemática é assunto que faz especialistas quebrarem a cabeça. Entende-se como defasagem a distância entre o que o aluno sabe e o que o aluno deveria saber em uma determinada idade ou ano da educação básica para que continue avançando. E o que um aluno deveria saber, em geral, é definido por documentos como o currículo da escola ou da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que passou a estabelecer quais os objetivos de aprendizagem precisam ser alcançados a cada ano. As avaliações externas, como a Prova Brasil, possuem descritores que servem de régua para medir essa aprendizagem. Há sempre um tipo de julgamento que pode ser discutível. As avaliações procuram descrever o que o aluno sabe e é capaz de fazer, e então se interpretam os resultados definindo se ele está no nível de conhecimento esperado para uma determinada série. E aqui, nesse texto, então, eu quero destacar com você 2 pontos. O primeiro, o julgamento do professor. Um dos pontos a serem trabalhados em relação ao fracasso escolar é que o julgamento do professor, o julgamento pessoal dele, não influencie nesse trabalho com o aluno, porque senão acaba comprometendo o processo, uma vez que se o professor julga, aquele aluno é fraquinho, aquele aluno é devagar, aquele aluno não aprende, isso não vai contribuir em nada. E o julgamento pessoal do professor não nos interessa aqui nesse processo. Logo, então, isenção de julgamentos, nós temos que pensar nas soluções para a aprendizagem desse aluno. Outro ponto, as avaliações. As avaliações tradicionais, elas, sim, colaboram e muito para o fracasso escolar, uma vez que as avaliações tradicionais são marcadas aí por avaliações
que elas simplesmente querem dar conceitos, nota, classificar os nossos alunos. E aí fica aquele rótulo: o aluno que tirou 10 é maravilhoso, excelente, sabe tudo. O aluno que tirou 5 é péssimo, está na metade, não aprende. E isso não é ideal para uma educação de qualidade, para a gente, então, tentar solucionar as causas do fracasso escolar. Logo, eu tenho que perceber aqui que o professor e a escola devem se atentar também e valorizar as experiências desse aluno e verificar também como essa avaliação foi construída. Será que realmente ela está avaliando e medindo os conhecimentos desse aluno? Será que esse aluno não tem mesmo conhecimento? Ou a prova que está mal elaborada, aquelas provas com questões que não avaliam? Então, nós temos que ter muita atenção em relação às avaliações, porque a gente já sabe que o entendimento é que essas avaliações venham a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem e não excluir os nossos alunos, como muitas vezes é o que acontece. Mas sigamos aqui comigo no texto. Continuando, então, segundo o Perrenot trata do tema, né? O Perrenot também, ele é um autor bem cobrado nas nossas provas de concurso, então vale a pena estar aí atento aos seus conceitos e às suas doutrinas. Define-se fracasso escolar como simples consequência de dificuldades de aprendizagem e como a expressão de uma falta objetiva de conhecimentos e de competências. O indivíduo não consegue acompanhar porque falta conhecimento. Assim, não obtém a pontuação necessária para prosseguir nos estudos, resultando na sua reprovação e consequente fracasso. Causas institucionais do fracasso escolar: planejamento e avaliação, currículo escolar, dificuldades do professor e sua formação. Então, vejam aqui que Perrenot traz a definição do fracasso escolar nos moldes aí tradicionais de como o fracasso escolar é encarado. Percebam aqui comigo que ele traz que define-se como simples consequência das dificuldades de aprendizagem, como a expressão de uma falta objetiva. E qual que é a consequência? A reprovação desse aluno. Porém, nós temos várias causas, inclusive institucionais, para esse fracasso escolar. O fracasso escolar, ele não provém apenas do aluno. Vejam aqui comigo que o planejamento e a avaliação podem contribuir, o currículo e também as dificuldades do professor e sua formação. Logo, para a gente, então, conseguir soluções para deter esse fracasso escolar, eu preciso olhar para o todo, para o sistema, não apenas para o aluno, mas inclusive para o currículo da escola e também perceber quais as dificuldades do professor em se trabalhar com esses alunos. Percebam que Perrenot deixou claro que o fracasso escolar é marcado pela dificuldade de aprendizagem quando o aluno demonstra não ter conhecimentos, mas como que esses conhecimentos foram transmitidos? Como que o professor trabalha em relação a esses conhecimentos na sala de aula? A gente tem que entender que os alunos aprendem de formas diferentes. Será que esse aluno não está sendo contemplado na sua forma de aprender? Então, o fracasso escolar, se em uma questão de prova cair lá que a atenção deve se voltar toda para o aluno porque o problema está com ele, essa questão está errada, porque nós temos causas institucionais, nós temos que ter um olhar para o todo: escola, currículo, família, professor. Por isso que é interessante trabalhar esse tema nas formações de professores também. Mas sigamos. Aqui, na obra do Perrenot, Os Ciclos de Aprendizagem, Um Caminho para Combater o Fracasso Escolar, uma obra de 2004, ele diz: o conceito de ciclo admite definições muito diversas. Para mim, uma certa homogeneidade dos programas e dos professores não constitui um ciclo de aprendizagem,
mas apenas um simples ciclo de estudos. Só existem verdadeiros ciclos plurianuais de aprendizagem quando a escolaridade é dividida em etapas de mais de um ano, com um currículo, atenção aqui, mais de um ano, com um currículo cobrindo o conjunto do ciclo, que pode ter a duração de 2, 3 ou 4 anos de escolaridade. Isso não exclui os balanços feitos ao final do ano e um recorte das progressões por semestre ou por ano, mas a título puramente indicativo. O papel dos professores é conduzir os alunos que estão entrando no ciclo ao domínio dos objetivos, visando para o final do percurso. A definição de como conseguir isso pertence aos professores encarregados pelo ciclo. Isso é uma extensão de um período plurianual da autonomia profissional, que é reconhecida atualmente no interior de um mesmo ano escolar. Podemos considerar esse episódio como o último de uma longa história de autonomização, uma vez que, há algumas décadas, o sistema educativo prescrevia a progressão no programa de uma forma mais detalhada, às vezes até quinzenal. Perrenot, então, ele propõe que a educação se dê em ciclos e não de maneira seriada, porque ele considera que o desenvolvimento dessas crianças, desses alunos, eles não darão especificamente de ano em ano. Então, deve ser trabalhado de maneira em que os ciclos vão ser compostos por muitas vezes mais de um ano, 2 anos, e que se dê toda essa atenção para esse desenvolvimento desse aluno. Outro ponto importante que ele destaca é que cada vez que mudar o ciclo, o professor do ciclo passado já estará preparando para adentrar no novo ciclo e quando iniciar esse novo ciclo, o professor também vai trabalhar de maneira a desenvolver esses alunos para essa nova etapa, essa nova jornada de aprendizagem. Então, que essa forma seriada de ano em ano, ela acaba complicando e prejudicando o desenvolvimento dos nossos alunos. É claro que em um ciclo concebido dessa forma, a repetição de um ano escolar não faz sentido nenhum, pois implicaria um balanço e uma decisão ao fim de cada ano, e é exatamente isso que se deseja evitar no conceito de ciclo. Resta saber se todos os alunos percorrem o ciclo na mesma velocidade, ou se alguns podem prosseguir mais rapidamente ou lentamente. Perrenot destaca, então, que trabalhando com esses ciclos vai se passar por todas as etapas de aprendizagem do nosso aluno, e aí não faz sentido algum reprová-los, porque ele foi sendo trabalhado, ele foi sim aprendendo, mas de acordo com as suas necessidades. Então, uns vão de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, mas nesses ciclos foi se dado toda a atenção ao aluno para que ele, então, não passe pela situação do fracasso escolar no entendimento que a nossa sociedade tem, que vai levá-lo à evasão, a sair da escola, a não se comprometer com o seu processo de ensino-aprendizagem. É uma proposta, então, que é mais trabalhada, que vai ser voltada para o desenvolvimento dos nossos alunos e não apenas meras séries em que, não atingiu a nota, reprova e vai ficar mais um tanto. Porque no olhar de Perrenot, não adianta esse aluno reprovar e ficar novamente naquela série se vai ser trabalhado da mesma forma e não vai ser olhado para as necessidades desse aluno. Percebam que é um trabalho mais humanizado. E o que fazer pelos alunos com dificuldade? É grande a tentação de dar a eles ou impor, segundo o ponto de vista, um ano a mais, olha aqui, um ano a mais é a reprovação. Um ano a mais para que atinjam os objetivos no final do ciclo. Essa prolongação do tratamento não deveria, de forma alguma, ser assimilada a uma repetição. É importante não apenas abandonar esse vocabulário,
mas também evitar conceber esse ano suplementar como uma repetição do último ano do ciclo. Ele deve ser pensado, de qualquer forma, como um ano de atualização de nível, programado de forma individualizada em função das necessidades específicas de cada aluno. Vejam que aqui, da forma que nós estamos acostumados, isso seria uma reprovação. Mas Perrenot diz que se houver necessidade desse aluno ficar mais tempo na escola, que nós não devemos nem usar esse termo reprovação. Nós temos que pensar que é uma oportunidade desse aluno se aprimorar mais, de dar mais tempo a esse aluno. Agora, é lógico que o trabalho também terá que ser efetivo de maneira a trabalhar esse aluno, porque se apenas jogá-lo nos moldes tradicionais, de trabalhar de forma convencional ali, sem olhar para as necessidades desse aluno, também não vai resolver. Mas então, percebam que aqui eu estou partindo da explicação de como se dá esse olhar mais humanizado para o fracasso escolar e trazendo as novas propostas dos autores aí que são bem conceituados nesse assunto. E aqui eu trouxe para vocês um esqueminha da história da defasagem escolar, porque a defasagem escolar ela não é um problema atual, um problema de agora, né? A defasagem escolar, ela é um ponto ali que já vem sendo trabalhado, causando preocupações há muito tempo. Nós temos um histórico mesmo na educação e que você vai perceber que a todo momento, se continuar daquela maneira pragmática de simplesmente selecionar o bom do ruim, a gente não vai chegar a uma solução, justamente porque tem implicações sociais, implicações de saúde e também um detalhe muito importante que é a formação dos nossos docentes para se trabalhar com esses alunos. Vejam aqui comigo, segundo a autora Maria Helena Souza Pato, percebam que, olha aqui, uma obra de 99, ela destaca o não aprender. O não aprender, ele está marcado por preconceitos, está marcado também por estereótipos. É muito comum essas marcas, não é? Aquele aluno que tira a nota mais baixa, aquele aluno que não participa tanto das aulas, começa a ser marcado, taxado com alguns estereótipos, como o burro, o fraquinho, o lerdo, e isso vai gerando muito preconceito e, inclusive, vai afetando o desenvolvimento desse aluno. Mas vejam aqui, ela diz que os preconceitos e os estereótipos estão relacionados à pobreza e a baixo desempenho escolar, diretamente ligadas ao modo capitalista de compreender a realidade que preservava a situação de dominação sofrida pelas famílias mais pobres. Então, nós temos aqui uma dificuldade ou uma não aprendizagem. A defasagem escolar persiste no sistema brasileiro há décadas, impregnado de pressupostos elitistas e racistas, ou seja, eu acabo privilegiando aqueles que têm mais condições de sobrevivência e vou excluindo as classes mais pobres. Então, nem sempre esse fracasso escolar é causado por uma dificuldade de aprendizagem. Não significa que o aluno não está aprendendo. Significa apenas que ele vem de um contexto de necessidades muitas vezes básicas de sobrevivência e que ele chega com carências na escola que o impedem de aprender na mesma qualidade e velocidade de outra criança já de uma família mais abastada. Percebam então que dentro da própria educação eu vou gerando um abismo entre crianças pobres e crianças com mais condições econômico-financeiras. E quanto mais esse abismo ele vai se alongando, eu tenho ali uma série de preocupações e consequências por conta disso, porque o inverso tem que ocorrer. Eu tenho que permitir que essas crianças mais pobres, sim, permaneçam na escola e vão se formando
também para terem condições melhores de vida, mas também para atuarem de maneira ativa na sua comunidade. Então, guarda isso: fracasso escolar, dificuldade de aprendizagem ou dificuldades sociais. Eu tenho um quadro de não aprendizagem, de um aluno que não aprende, ou ele está com marcas sociais trazidas já de preconceitos, trazidas de estereótipos que ele vai tendo agregado a si na própria escola. E aqui a autora também ela destaca que, na verdade, esses estereótipos e esses preconceitos são lançados na sociedade por uma classe elitista, fruto de um capitalismo em que eu tenho que separar mesmo, eu tenho que desagregar, e os pobres sempre serão aqueles que não aprendem, enquanto os ricos estarão em classes diferenciadas, justamente porque aprendem melhor, e nem sempre é assim que acontece. O que diz a Constituição Federal de 1988? A gente tem que entender que esse discurso, ele não é um discurso apenas humanizado no sentido de acolhimento, mas que esse discurso é pregado na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, então, quando ela vem tratar da educação, ela deixa muito claro que a educação é um direito de todos, então é todos mesmo. Mas não adianta eu ter um direito legislado se eu não der condições a atender todas as necessidades. Então, venham aqui comigo para a gente fazer aqui a leitura. Eu tenho, então, na seção 1 da educação, que pertence ao capítulo 3, lá no artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. Percebam que quando eu falo aqui garantia de, eu já estou falando que eu tenho que manter, que prover a inclusão de todos na educação. 1. Educação básica obrigatória e gratuita. Guardem, porque isso aqui cai muito em prova. Dos 4 aos 17 anos. 4 aos 17 anos. É essa a idade. As provas cobram e muita gente erra. É só guardar. Quando que a educação básica é obrigatória e gratuita? Dos 4 aos 17 anos de idade. Assegurada e, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Percebam, então, que a educação ela deve ser a educação básica obrigatória, gratuita a todos de 4 a 17 anos, mas o Estado também deve garantir o acesso à escola àqueles que não tiveram oportunidade de cursar na idade correta, na idade ideal. E o Estado, composto por seus entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, vão trabalhar em colaboração para garantir esse direito de universalização, de equidade, levando a educação a todos. E lembrem, inclusive, aqueles que não cursaram na idade adequada, ou seja, o Estado vai ter que prover aí a educação de jovens e adultos, permitindo, então, a universalização da educação. Logo, quando eu falo que o fracasso escolar deve ser olhado para evitar a evasão escolar, esse discurso não é meu, não é apenas dos autores doutrinadores da área, mas sim é um direito constitucional. E aqui, então, continuando, a gente tem que tratar um pouquinho desses jovens fora da escola, tratar daqueles que já sofreram com o fracasso escolar. Mas eu sei que está muito interessante esse tema, eu vou dar uma pausinha
para você tomar uma água, descansar um pouquinho e até rever um pouco aí do seu conteúdo, do que você anotou, para não ficar tão extenso e cansativo, entende? Então, eu conto contigo, daqui a pouquinho a gente volta. Até mais!